Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Vamos lá, pessoal. Cada um no seu lugar na nossa sala de aula virtual. Programa Equipe em Casa, o programa do conhecimento. No primeiro módulo de hoje, Biologia com o professor Reinaldo. Fala galera, tudo bem? É o professor Reinaldo de novo, do Colégio Equipe, para a gente continuar nosso curso de Biologia. Hoje nós vamos falar de Fisiologia e dentro da Fisiologia vamos falar da digestão, beleza? O que é um processo digestório? A digestão, gente, é quando o alimento entra e ele é todo quebrado no nosso sistema digestório para que ele seja melhor absorvido. Em outras palavras, a digestão é a transformação de macromoléculas em micromoléculas. E essas micromoléculas vão ser absorvidas lá no sistema digestório. Beleza? E aí nós temos dois tipos de digestão. Dá uma olhada aqui. Tá? A primeira digestão é a digestão mecânica. Beleza? Está aqui para vocês, olha aqui. A digestão mecânica é a quebra do alimento por ação da mastigação. Beleza? Essa é a digestão mecânica. E a outra digestão que ocorre também, logicamente, no sistema digestório, é a digestão química, que é a quebra do alimento agora por ação de enzimas digestivas. Então, nós temos dois tipos de digestão, a mecânica e a química. Quando você coloca o alimento na boca, você mastiga, não é isso? Essa é a digestão mecânica, o teu dente está triturando o alimento. Quando você engole esse alimento, vai passar por vários setores do nosso sistema digestório, onde vão a cair enzimas digestivas. E essa é a digestão química, que é isso que a gente vai dar uma olhada nessa aula de hoje. Beleza? Então, bora continuar aqui. O sistema digestório, ele é formado por esses órgãos aqui, dá uma olhada. Ele é formado pela boca, depois faringe, depois esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é o trajeto do sistema digestório. Agora, ao longo do sistema digestório, nós temos órgãos anexos, órgãos que auxiliam nessa digestão. Nós temos, por exemplo, os dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Beleza? Então, esses são os órgãos anexos ao sistema digestório. Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui nesse slide que vocês estão vendo todo o trajeto do sistema digestório, beleza? Vocês estão vendo que o alimento entra pela boca, e aí ele passa a ser chamado bolo alimentar. Na boca, ele sofre trituração e deglutição. A pessoa engole esse alimento que é o bolo alimentar, ele passa pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago, está aqui o estômago, dá uma olhada aqui. Aí do estômago ele vai para o intestino, o primeiro intestino é esse aqui, o intestino delgado, é o intestino mais fino. Depois o alimento segue para esse outro intestino aqui, que é o intestino grosso, né? Aí ele chega no reto, né? E no ânus. É esse o trajeto do alimento até ele ser transformado em algo que seja assimilável pelo organismo. Beleza? Então bora lá. Dá uma olhada aqui, que aqui nós temos a boca. É a primeira porção do sistema digestório. Vocês estão vendo aqui que a boca, ela tem um pH, tá, gente? O nosso sistema digestório, ele é trabalhado em pHs, tá? O pH da boca é pH neutro, em torno de 7. Para que a enzima da boca trabalhe direito, tem que estar num pH 7, ou seja, neutro, ou próximo disso. Na boca, vocês estão vendo aqui, eu tenho língua, que é um órgão acessório. A língua serve para movimentar o alimento dentro, né, da boca e você captar o sabor, beleza? Você tem os dentes, logicamente, que é aí que ocorre a digestão mecânica. O dente vai triturar esse alimento e a gente tem que triturar bem esse alimento para que ele chegue bem pequenininho lá, para que as enzimas digestivas atuem nele. E você tem as glândulas salivares. Olha lá, a maior glândula é essa chamada de parótida. Beleza? Essas glândulas despejam saliva no alimento e junto com essa saliva vem a primeira enzima digestiva do sistema digestório, chamada de pitialina ou amilase salivar. Gente, olha o nome, amilase salivar. Amilase quer dizer, vem de quê? Vem de amido. Então essa enzima aí, ela digere o amido na tua boca. Professor, o que é amido?
Amido é açúcar, amido é um polissacarídeo. Então, essa amilase aí, ela vai digerir o amido, tá? Que é um polissacarídeo, até maltose, que é outro açúcar, só que é um disacarídeo. Então, olha como reduziu o alimento. Eu saí de um polissacarídeo, amido, para um disacarídeo, maltose. Quem fez isso? Uma enzima que nós temos na boca chamada de amilase salivar. Beleza, galera? Deu para entender isso? Então, eu tenho essa primeira digestão na boca. Agora, só uma dica. Essa digestão na boca não é total. Ela é uma digestão chamada de parcial. Por que parcial, professor? Porque o ideal é o amido chegar até glicose. Então, só que ele não chega até glicose. O amido chega até maltose só. A maltose tinha que chegar até glicose, e isso não acontece na nossa boca. Então, por isso que a gente diz que é uma digestão do tipo parcial. Safo isso? Beleza? E aí o que é que acontece? Você engole. Você tem a chamada deglutição. Aí o bolo alimentar é engolido, e ele passa pela faringe, esôfago, e vai chegar agora no estômago. Olha o estômago ali. Dá uma olhada no estômago. O estômago é um órgão em forma de saco. A gente diz que é sacular, em forma de saco. O alimento está chegando aqui no estômago, dá uma olhada aqui. O estômago, gente, ele tem duas válvulas. O que é válvula, professor? São como se fossem duas porteiras, tá? Então, o estômago tem duas válvulas, uma superior e uma inferior. Safo? A superior está em contato com o esôfago, tá? E a inferior está em contato com o intestino delgado. A superior é chamada cárdia e a inferior é chamada piloro. Beleza? Então, tenho duas válvulas, cárdia e piloro. Aí o bolo alimentar chegou, a cárdia se abriu, dá uma olhada aí, e o bolo alimentar entrou no estômago. O meu bolo alimentar que tu está comendo entrou no estômago. Quando ele chega no estômago, acontece uma coisa interessante, dá uma olhada aqui. O bolo alimentar, ele estimula a parede do estômago a produzir um hormônio. Tá? O bolo alimentar estimula a parede do estômago a produzir um hormônio. Esse hormônio é chamado gastrina. Olha o nome dele, gastrina, gastro. Beleza? E esse hormônio gastrina, ele vai atuar na parede do próprio estômago, estimulando a saída do suco gástrico. Valeu, galera? Então é uma sequência. Bolo alimentar presente no estômago, bolo alimentar estimula a gastrina, que é um hormônio, e a gastrina estimula a saída do suco gástrico. E aí o bolo alimentar vai ser digerido, certo? Está aqui. Esse bolo alimentar aqui vai ser digerido, e ele é todo digerido lá no teu estômago, e ele deixa de ser bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo, tá? O bolo alimentar no estômago vira quimo. E esse processo é chamado quimificação. Então, no estômago ocorre a quimificação. Safo isso? Não esqueçam que no suco gástrico eu tenho um ácido, chamado ácido clorídrico. É por isso que nós temos azia. Quando esse ácido clorídrico está em excesso, você sente aquele ardor. É azia. Então, lembre-se, se eu tenho ácido clorídrico no estômago, o pH do estômago é ácido. Por que ele tem que ser ácido? Porque aí atua uma enzima que só atua em pH ácido, que é a chamada pepsina. Então, a enzima, a principal enzima do estômago, logicamente do suco gástrico, é a pepsina. O que a pepsina faz? Ela digere proteína. Então, quando tu estiver naquele teu churrasco lá na tua casa, lembra dessa aula. Quando você engolir aquele pedaço de carne, não te esquece que carne é proteína. Ela vira bolo alimentar e ela vai descendo, e ela chega no estômago. Quando ela chega no estômago, o teu estômago já está ácido, tá? Ele já tem um pouco de suco gástrico ali. Aí aquela carne vem como bolo alimentar, estimula a saída da gastrina, te lembra da gastrina? O hormônio. E a gastrina estimula a saída de mais suco gástrico. E aí, dentro do suco gástrico, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, que mantém a acidez ali, e tenho a pepsina, que vai atuar na carne, né? E a carne é uma proteína, e ela digere essa proteína.
90% da digestão das proteínas no nosso corpo é feito no estômago, pela pepsina. E aí o bolo alimentar, ele deixa de ser bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. E esse processo é a quimificação. Safo isso, galera? E aí olha para cá para o slide. O quimo agora ele desce e ele vai chegar aqui no intestino. Tá? Ele vai chegar no intestino. Só tem um probleminha. O intestino, ele tem um pH básico. E ele está recebendo um alimento ácido. Isso irrita, incomoda o intestino. E aí o que é que acontece? Começa a digestão no intestino, sendo que o intestino, além de digerir o alimento que está ali, ele vai neutralizar a acidez do quimo. Senão, vai ser meio complicado ele permanecer ali. Beleza? Então, a gente vai agora para o intestino. O intestino, ele começa a receber o quimo. O quimo está ácido, tá? O quimo está ácido. Eu falei para vocês que eu preciso neutralizar essa acidez, beleza? E o primeiro órgão da digestão é o fígado. Vocês estão vendo aqui no slide o fígado, tá? O fígado, gente, é um dos órgãos que ele se autorreproduz, beleza? E o que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o fígado de frente, onde vocês estão vendo aqui no final a vesícula biliar. Essa bolsinha que vocês já vão ver qual é a importância dela. Ela fica por trás do fígado. O fígado vai ser importante na digestão no intestino. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Você tem o fígado e está aqui a bolsinha que eu falei para vocês que estava por trás lá do fígado, que é a vesícula biliar. Mas, professor, por que o fígado tem que ter essa bolsa aí? Simples. Porque o fígado, ele produz a bile. Bile. Beleza? A bile, ela é produzida pelo fígado, por esse cara aqui, e é armazenada na vesícula biliar. A bile, ela contém sais e contém colesterol. Vocês já vão entender por quê. Quando o alimento chega, olha lá, te lembra que o alimento saiu do estômago? Ele saiu ácido. Quando o alimento sai do estômago ácido e chega no intestino, que está básico, começa aquele problema ali, de acidez. Então eu tenho que neutralizar essa acidez. O primeiro suco que chega aí é a bile. Beleza? A bile que está guardada ali, olha. A bile, então, ela sai da vesícula biliar, olha lá, e ela chega até o alimento, até o quimo. E a primeira coisa que ela tenta fazer é neutralizar o quimo. Beleza? Segunda coisa, ela tenta digerir o alimento que está lá. Mas vai digerir como? Ela não tem enzimas digestivas. Como é que ela vai digerir uma coisa se ela não tem enzima digestiva? Legal. A bile realmente não tem enzimas digestivas, tá? A bile não é uma enzima digestiva, mas ela ajuda muito na digestão. Como? A bile, se ela encontrar gorduras nesse quimo, ela corta essas gorduras. Então, a bile, ela não digere o alimento, ela apenas emulsifica o alimento. Que alimento é esse? As gorduras, os lipídios. Então, a bile, ela corta, ela emulsifica a gordura, os lipídios. Beleza? Então, ela ajuda aonde? Ela ajuda na digestão da gordura, mas ela não digere. Safo isso? Beleza, tá? E aí, o segundo suco vem desse órgão bem aqui, olha, chamado de pâncreas. É o chamado suco pancreático. O suco pancreático, ele cai aqui, olha lá a saidinha dele, olha, no duodeno. O suco pancreático e a bile cai no duodeno. O que é o duodeno? É uma parte do intestino delgado. Beleza? E aí, o suco pancreático, ele também vai neutralizar o quimo, beleza? Ele neutraliza porque dentro desse suco, tem uma substância chamada bicarbonato de sódio, e ele neutraliza poderosamente o quimo, fazendo com que o quimo fique básico, que é o que comporta o duodeno. Safo? E aí, fora isso, ele vai digerir proteína, vai digerir lipídios que estão aí, beleza? Ácidos nucleicos que tem aí. Safo? E o último suco que cai aqui é o suco do próprio intestino.
chamado de suco entérico, que termina a digestão todinha. Deu para entender isso, galera? Então, aí no intestino eu tenho 3 sucos. Bora contar. O primeiro é a bile, que não é enzima digestiva, por favor, bile não é enzima digestiva. A bile é apenas uma emulsificadora de gordura, ela corta a gordura. O segundo suco sai do pâncreas, que é o suco pancreático, e o terceiro suco sai do próprio intestino, que é o suco entérico. Depois que ocorre a digestão, né, você tem a digestão do alimento toda feita aqui, tá certo? Aqui mais uma, mostrando para vocês de novo a integração da bile, do suco pancreático e do suco entérico. Todos caem aqui, olha, vocês estão vendo essa curvatura aqui? Isso aí é o duodeno, é intestino delgado. Então, esses sucos caem aqui, olha. A bile sai da vesícula biliar e cai aqui. O suco pancreático é produzido no pâncreas e cai aqui. E o duodeno produz o suco entérico que cai aqui. E aí você tem a digestão final do teu alimento. Depois que o alimento é digerido, ele vai para o intestino grosso, onde vai ser retirado água desse alimento e começa a se formar fezes. Aí o intestino grosso ele desce, vai até o reto e chega até o ânus. E aí você tem a liberação desses excretos. Safo isso, galera? Beleza? Agora tem um problema. Todo o nosso sistema digestório ele é comandado por hormônios. Então, bora lembrar os hormônios aqui. Dá uma olhada. Olha lá. Eu falei para vocês do primeiro hormônio, gastrina. Te lembra da gastrina? Então, quando o bolo alimentar chega no estômago, ele estimula o hormônio gastrina. E a gastrina estimula a saída do suco gástrico. Segundo hormônio é esse, com um nome meio esquisito, é a colecistocinina, também chamado CCK. Olha o que ela faz. A colecistocinina estimula a saída da bile da vesícula biliar. Então, eu já tenho 2 hormônios. O terceiro hormônio é a secretina. O que é que ela faz? Ela estimula a saída do suco pancreático do pâncreas. Então, vocês estão vendo que hormônios comandam o nosso sistema digestório. Tá? Eu tenho um outro hormônio aqui que é produzido pelo próprio intestino, chamado enterogastrona. O que é que essa enterogastrona faz? Ela inibe a saída da gastrina. E baseado no que eu expliquei até agora de sistema digestório, vamos fazer um exercício aqui para a gente finalizar e fechar com chave de ouro a nossa aula. Beleza? Vamos lá. Uma determinada enzima retirada de um órgão do aparelho digestivo de um mamífero foi distribuída igualmente em 8 tubos de ensaio. Vocês estão vendo que os tubos estão numerados ali. O tipo de alimento e o pH de cada tubo estão informados na tabela a seguir. Então, galera, no tubo 1 eu tenho pão. Não esqueçam que pão é amido, açúcar. No tubo 2 eu tenho pão, também é açúcar. No tubo 3 eu tenho carne, proteína. No tubo 4 eu tenho carne, proteína. No tubo 5 eu tenho arroz, amido, açúcar. No tubo 6 eu tenho arroz, açúcar, amido. No tubo 7 eu tenho ovo, proteína. E no tubo 8 eu tenho ovo, proteína. Então eu tenho açúcares e proteínas nesse quadro. Os tubos de ensaio foram mantidos em 37 graus, que é a nossa temperatura. E após 10 horas observou digestão de alimentos apenas no tubo 3. No tubo 3, que tinha carne. Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima utilizada e o órgão de onde foi retirado são. Ora, galera, se a digestão foi só no tubo 3, tá? E ela é carne, carne é proteína. Olha o pH, pH é ácido, 3. Então, só pode ser de um lugar, estômago, tá? Então, ele está perguntando, com base nesses dados, é possível concluir que a enzima utilizada pelo órgão e o órgão são, o órgão é o estômago e a enzima é a pepsina. Então, só pode ser letra E. Beleza? E aí, galera, convido vocês para virem para a equipe, venham para cá, venham para a melhor equipe de professores que existe nesse estado. Colégio, equipe, curso, equipe. Valeu! Então é isso. Digestão. Você é o que você come. Programa Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados.
O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo módulo, continuamos a nossa caminhada. Agora a Química, com o professor Igor. Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. Fique ligado que agora a Equipe em Casa é on demand. Você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube a hora que você quiser, quando você quiser. Então, seguinte, nas próximas aulas falaremos sobre ligações químicas. Essa série com 4 aulas. Dividiremos em 2 grandes blocos. Ligações químicas intramoleculares. Dentro. Dentro de quê? Da molécula. A ligação entre átomos. E falaremos sobre as ligações intermoleculares. Entre moléculas. Começando do começo, preciso falar sobre a teoria do octeto, teoria da estabilidade do átomo. Então vamos lá. A teoria do octeto diz que um átomo estabiliza ao adquirir 8 elétrons na camada de valência. Aí, em tabela periódica, falamos que os gases nobres são átomos estáveis, elementos estáveis. Por quê? Porque eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do hélio, que o hélio apresenta 2 átomos em sua camada de valência, ou seja, ele tem um dueto, estabilidade com um dueto. Vale lembrar o seguinte, teoria não é a mesma coisa que lei. A teoria do octeto, ela não é absoluta, ela só vai servir para lhe ajudar em seus estudos. Porque se você se dedicar a estudar muito química, você vai ver que tem elementos que estabilizam com 4 elétrons, como você vê o hélio, 2 elétrons, você vê elementos com 6 elétrons, então a gente pode esmiuçar isso aí, mas para efeito de estudo, a gente trabalha a teoria do octeto e dueto, tá bom? E vale lembrar que essa teoria ela é melhor aplicada nos elementos representativos. Então vamos lá. Camada de valência é a camada mais externa, a camada mais afastada do átomo. Então a gente tem aqui, olha, o neônio. O neônio, ele possui 10 elétrons. Então, pega a aula de distribuição eletrônica. Vamos lembrar como é que vai ficar essa distribuição aqui? Simples. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, 2 com 2, 4, com 6, 10. Distribuir os 10 elétrons do neônio. Agora, como é que eu sei qual é a camada de valência, a camada mais externa? Simples. Nós temos aqui o nível 1 e nós temos o nível 2. Então, o maior nível vai ser o mais externo. Então, aqui é o 2. Repare, nós temos 2s2, 2 elétrons, 2p6, mais 6 elétrons. Então, ao todo, nós temos primeira camada, 2 elétrons, segunda camada, 8 elétrons. Agora, vamos ver outros elementos químicos. A gente vai ver aqui o magnésio. Magnésio, 12 elétrons. Então, segue a distribuição do magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, a camada mais externa vai ser a camada 3. Então, vamos lá. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8. Terceira camada, 2. Ele não atingiu o octeto. Logo, ele não possui estabilidade. Vale lembrar que o magnésio tem 2 elétrons em sua camada de valência. O magnésio, ele é o que nós chamamos de cátion bivalente. Vamos ver aqui o oxigênio. Oxigênio, 8 elétrons. Segue a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p4. Então, distribuindo por camadas, primeira camada 2 elétrons, segunda camada 6 elétrons, tranquilo? Então, ele também não preencheu o seu octeto. Ele precisa de quantos elétrons para estabilizar-se? 2. 6 mais 2, 8. Então, ele é o que nós chamamos de ânion bivalente. Ele precisa de 2 elétrons para atingir a estabilidade. Então, mais um exemplo, nós temos o flúor, 9 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p5. Distribuindo por camadas, nós temos 2 na primeira, 7 na segunda.
não atingiu o octeto, ele precisa só de um elétron para estabilizar. Então, ele vai ser um ânion monovalente, tem tendência a ganhar um elétron. Então, repare, o objetivo aqui é eles adquirirem essa configuração de gás nobre. Então, como é que o magnésio, o segundo, pode adquirir essa configuração? Simples, perdendo 2 elétrons. Repare, 2, 8, 2. Se ele perde esses 2 elétrons, ele fica com configuração 2, 8. Bateu com a configuração do neônio gás nobre? Bateu. Dependendo dessa quantidade, a gente pode prever se aquele elemento vai ganhar ou perder elétrons. Então, para o magnésio, compensa mais ele ganhar 6 elétrons ou perder 2? Perder 2, o caminho mais fácil. Agora, no oxigênio, repare, 2, 6. Para ele atingir a configuração de gás nobre, 2, 8, ele precisa de 2 elétrons. O que compensa para ele? Perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2. Flúor, mesmo sentimento. 2, 7. Para atingir a configuração de gás nobre 2, 8, ele precisa ganhar apenas um elétron. Então, isso é a valência relacionada à teoria do octeto. Tranquilo? Nas ligações intramoleculares, a gente pode dividi-las em 3 tipos. Na aula de hoje falaremos sobre 2. Falaremos sobre ligação iônica e falaremos sobre ligação metálica. Na próxima aula falaremos sobre ligação covalente. Então vamos lá, vem comigo, ligação iônica. É uma ligação que ocorre entre metais e ametais. Lembra, na parte do centro e da esquerda da tabela, nós temos os metais. Na parte da direita, nós temos os ametais, tá bom? Excluindo a última coluna dos gases nobres, tá bom? Então, metal a metal, tendência a formar ligação iônica, tranquilo? Ah, tem uma outra possibilidade, Igão? Tem sim, metal e hidrogênio, porque o hidrogênio, ele compartilha características com ametais. Show? Show! Numa ligação iônica, existe uma alta diferença de eletronegatividade. Os metais são eletropositivos, ou seja, eles têm tendência a perder elétron. Então, você junta a fome com a vontade de comer. O metal, não quero meu elétron, quero liberar ele. Não é do meu interesse. A metal, vem em mim, eu quero esse elétron. Então, você une fome com a vontade de comer. Alta diferença de eletronegatividade. Tranquilo? Então, essa ligação consiste, basicamente, em doação e recebimento de elétrons, tá bom? Agora, os compostos iônicos, como é que eles se apresentam? São sólidos à temperatura ambiente. Um exemplo, sal de cozinha, temperatura ambiente, ele é sólido. Outra coisa, compostos iônicos possuem altas temperaturas de fusão. Quer um exemplo disso? Pega o sal, coloca dentro de uma panela, aqueça ele. Você pode colocar ele, panela, boca do fogão, esse sal não vai derreter, ele não vai passar para o estado líquido, porque você precisa de uma temperatura muito alta para você conseguir fundir esse sal, fazer a passagem do sólido para o líquido, lá para casa dos 800 graus Celsius, coisa que a boca do fogão não consegue atingir, tá bom? Outra característica dos compostos iônicos é que eles conduzem eletricidade no estado líquido, ou seja, fundidos, ou quando estão presentes em solução aquosa. No estado sólido, eles não conduzem eletricidade, tá bom? Quando você vê aquela novela, aquela vilã malvada que está lá, tem o marido dela que está lá dentro da banheira, e ela pega o ventilador, o secador, liga na tomada e joga dentro da banheira. Mas é a água que conduz eletricidade. Não, naquela água ali nós temos sais ali misturados, sabe? Joga aquele sal de banho, tem também os sais provenientes do tratamento da água. Então, o que conduz a eletricidade ali não é a água, são os íons ali presentes desses sais, desses compostos iônicos. Tranquilo? Então, vamos lá. Ligação iônica na prática. Eu já falei das características da ligação iônica, já falei das características dos compostos. Vamos falar sobre a ligação iônica na prática. Então, a gente tem aqui, olha, o sódio, um metal, e a gente tem o cloro, um ametal. Então, vamos lá. Faz a distribuição aqui do sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Camada de valência dele,
um elétron, ou seja, ele tem tendência a ser um cátion monovalente. Aqui, Na+. Agora, o seguinte, o cloro, distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência dele possui 7 elétrons, logo ele tem tendência a receber um elétron. Então, tendência a formar o ânion Cl-. Opa! O sódio, tendência a perder um elétron. O cloro, tendência a receber um elétron. Quando o sódio perde esse elétron para o cloro, o que acontece? Sódio doou, cloro recebeu. Sódio adquire carga positiva, cloro adquire carga negativa. Opa! Cargas opostas se atraem. Alta diferença de eletronegatividade, então rola essa atração, pum! Forma o nosso composto iônico. Igão, como é que eu consigo prever a fórmula do meu composto iônico? Simples. Você vai ter um cátion, esse cátion vai ter uma carga positiva. Você tem aqui um ânion, ele vai ter uma carga negativa. Então você faz o seguinte, você pega aqui a carga do cátion, joga como quantidade no ânion. Você pega aqui a carga do ânion e joga como quantidade do cátion. Aqui a carga era 1, joga para cá, eu vou ter um cloro. Carga do cloro é 1, joga para o sódio, tenho um sódio. Então, proporção de 1 para 1. Logo, a fórmula desse composto iônico, NaCl. Cloreto de sódio, suavidade, tranquilidade. Ah, Igor, mas esse aí está fácil, esse aí está muito manjado. Tem outro? Tem sim. Então, vamos lá. Magnésio e flúor. Distribuição do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Opa, 2 elétrons na camada de valência, ou seja, tendência a formar cátion, 2+. Está aqui, magnésio 2+. Já o flúor, 1s2, 2s2, 2p5. 7 elétrons na camada de valência, tendência a receber 1. Logo, o flúor, 1-. Como vai ser a fórmula de um composto entre o magnésio e o flúor? Pega aqui, olha, carga do magnésio, joga como quantidade no flúor. Carga do flúor, joga como quantidade no magnésio. Então, aqui, olha, flúor é 1, magnésio 1. Carga do magnésio 2, joga no flúor 2. Então, MgF2. Tranquilo? Assim você consegue prever a fórmula de qualquer composto iônico, tá bom? Vamos lá? Próximo tipo de ligação. Ligação metálica. Claro, se é metálica, ela ocorre entre metais, né? Óbvio. Ela consiste na união por cátions no que a gente chama de nuvem eletrônica. Cátions têm tendência a doar elétrons, certo? Então, eles ficam com carga positiva. Só que, Igor, os positivos não deveriam se repelir? Deveriam. Só que, como nós temos muitos elétrons ali que eles não querem, forma-se uma nuvem eletrônica que ajuda esses cátions a ficarem unidos. Ah, Igor, tu falou muito abstrato. Tem um exemplo? Quando você está assistindo um jogo da Champions League, às vezes o cinegrafista filma a torcida. Você vê um movimento característico, que é a ola. Sabe quando o pessoal levanta assim, olá, e vai levantando o pessoal, todo mundo. A ligação metálica, ela é mais ou menos esse movimento de ola, aonde a gente tem um mar de elétrons sendo formado. Ah, entendi. Então quer dizer que cada torcedor é um átomo e quando ele levanta é como se ele estivesse passando o elétron para frente. Exatamente. Essa analogia que eu quero que você compreenda. E quais as características dos compostos metálicos? Vem comigo. Eles são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, certo? O mercúrio é aquele que está presente dentro do termômetro. Possui altas temperaturas de fusão, uma prova que você só vai conseguir derreter o metal se você colocar ele numa fornalha. Se você já deve ter visto aqueles programas de ferreiro, tem que ser uma temperatura altíssima. E eles conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto fundidos. Eles são excelentes condutores. Quer um exemplo disso? Quem nunca cometeu o erro de estar na pressa, quero tomar um pouquinho de café, e você pegou um copo de alumínio quando você era criança? Nossa, fica quente, machuca. Por quê? Porque ali nós temos um metal, um excelente condutor térmico e elétrico. Por que um bom condutor elétrico?
por causa desse movimento do mar de elétrons. Por isso que você não deve pegar a tomada, em hipótese alguma, pela parte metálica e colocar lá na tomada. Não pode fazer isso. Você não pode. Você vai tomar um choque, porque a eletricidade vai passar por ali. Tranquilo? Para encerrar, hora de praticar, bora ver se o conhecimento está em dia. Então, a gente tem aqui duas questõezinhas bem pequenininhas. Vamos lá. Questão da UFG de Goiás. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Na abertura da série, 2 símbolos químicos são destacados em relação às 2 primeiras letras de cada palavra do título da série. Se você não lembra, deixa eu refrescar sua memória. Nós temos aqui o elemento bromo e embaixo o elemento bário. 35 de número atômico do bromo, 56 do bário. Deu para lembrar? Então vamos lá. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os 2 elementos é A. Aí tu pensa, meu Deus, Igão, 56, 35, eu vou ter que fazer toda essa distribuição? Não. Olha como é importante você estar afiado. Pega a aula de tabela periódica. Se você pega um elemento da família 2, automaticamente tu já sabe que na valência dele teremos 2 elétrons, como é o caso do bário. O bário está na família 2, então ele tem tendência a formar carga 2+. Égua, Igor, e o bromo? O bromo está na família 17. Família 17, camada de valência, 7 elétrons. Então quer dizer que o bromo precisa apenas de 1 elétron para atingir sua estabilidade. Beleza. Ba2+, Br-. Faz a regrinha lá. Pega a carga aqui do cátion, joga para o bromo. Então, terei 2 bromos. Daí, tu já elimina a letra C, elimina a letra B e elimina a letra D. E agora, pega a carga do bromo e joga para o bário. Ou seja, eu teria apenas 1 bário. Logo, a resposta, letra E. BaBr2. Tranquilidade, suavidade, composto iônico. E essa foi mais uma aula de Química. Te espero na próxima aula, lembrando que lá falaremos sobre ligações covalentes. Então, fique ligado, fique em casa e se você for sair, use a máscara, tá bom? Até a próxima, falou! Então é isso. Ligações químicas. A união faz a força. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, mais uma viagem pela história do Brasil com o professor Carlos Alberto. Alô você que vai prestar o Enem 2021. Estamos aqui no Equipe em Casa, Ciências Humanas, professor Carlos Alberto, de História. E hoje a nossa super dica, na verdade, refere-se a uma das metodologias que o Enem utiliza muito, ou recursos, como queiram, que é exatamente o uso das músicas, das charges e das tirinhas na construção das questões da prova do Enem. Lembrando que já falamos em aulas anteriores que tanto as músicas como as charges, as tirinhas e outras imagens ou recursos que o Enem utilize, ele chama também de texto. E no que se refere às charges ou tirinhas, ele chama de discurso iconográfico. Olha que essa música, que foi interpretada anos 70 pela saudosa cantora Clara Nunes, a saudosa mineira Clara Nunes, o canto das 3 raças. Um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste, aquela fala no índio guerreiro, no negro lutador, nos 2 grupos étnicos, indígenas e africanos, que vocês sabem, foram escravizados pelo sistema colonial português, aqui nessa parte do continente americano. Olha que Palmares citado, o símbolo
maior de resistência negra à própria escravidão. Olha ali, fora a luta dos Inconfidentes, a famosa Conjura Inconfidência Mineira, o primeiro projeto ou programa separatista ou defensor da independência do Brasil. E ela encerra a música colocando que mesmo acabada a escravidão, mesmo encerrada aí a condição de colônia, o trabalhador ainda sofre, ainda é um canto de dor. Então você pode muito bem ter uma questão em que essa música reporta a escravidão, pode ser só um trecho dela que reporte a Inconfidência Mineira, ou um trecho que reporte a uma questão bem atual, que são as condições duras de trabalho que ainda no Brasil existem intensamente. A Mangueira, em 1988, no ano em que a Lei Áurea completou 100 anos, foi vice-campeã com esse samba. Quem ganhou foi o famoso tema Kizomba, da Vila Isabel. Os mais antigos lembram disso, mas está tudo disponível aí. E a Mangueira trouxe como tema 100 anos de liberdade, realidade e ilusão. Sim, há liberdade. Mesmo encerrada a escravidão, permanece o racismo, permanece a segregação, permanece a exclusão, especialmente da população afrodescendente, que é o que a escola discute nesse samba enredo. Será que já raiou liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade, onde está que ninguém viu? A liberdade de hoje é libertar-se da pobreza, libertar-se do preconceito, libertar-se, né, da exclusão. É um contraponto com o tempo e com a história. Pergunte ao Criador quem pintou esta aquarela, que é o país livre do açoite da senzala. Não há escravidão mais, mas preso aonde? Na pobreza, na miséria da favela. Então, esse contraponto das questões que não foram resolvidas. 100 anos de liberdade, realidade e ilusão. Em 78, a Beija-Flor-de-Nós conseguiu o seu tricampeonato, interessante isso, né? Tricampeonato, trazendo como enredo um samba com o título A Criação do Mundo na Tradição Nagô. Se você pesquisar, você vai encontrar a religião dos índios, tentando explicar a origem do mundo e da humanidade, o cristianismo, o islamismo, as religiões orientais e, com certeza, também as religiões que já desapareceram do Antigo Egito, da Antiga Grécia, as religiões de matriz africana, e neste caso aqui a escola homenageia a religião de tradição Nagô e Urubá, onde você tem muito bem aí os trechos que são apresentados enquanto a crença daquele povo e dos seguidores aqui no Brasil dessa religiosidade nas várias vertentes de matriz africana. Você pode muito bem pegar essa questão e associar à África Antiga, associar à escravidão, porque isso chega aqui através da escravidão. Parte das matrizes que formam o samba tem a ver com essas heranças africanas. Aqui você pode ver o politeísmo com vários deuses citados. É variada a gama de subtemas que você pode, com essa música, trabalhar numa questão. Essa aqui é conhecidíssima, especialmente dos pais, dos avós de vocês. Do famoso cantor pernambucano, Reginaldo Rossi, né, cuja origem é a Jovem Guarda, mas que militou aí por vários ramos, vários segmentos musicais. E um dos clássicos deles é a música Recife, Minha Cidade. A música cita o cristianismo, o candomblé, cita a cachaça, que está associada à economia açucareira, ao aguardente utilizado na época como moeda para a obtenção de escravos. Cita as praias, cita o fato de Pernambuco ter sido a capitania mais lucrativa, olha aí a economia do açúcar presente. Cita Pernambuco enquanto palco da famosa Batalha dos Guararapes, onde você tem ali citados Henrique Dias, André Vidal de Negreiros, Felipe, o Índio, Poti, o Camarão, como figuras citadas, representando ali, logicamente, aquele processo de resistência contra o domínio holandês. Cita o Carnaval. Em 2019, a Escola de Samba Mangueira
ela foi campeã do carnaval, trazendo como tema, como samba-enredo, histórias para ninar gente grande. É que existe uma história oficial que não é negada pela escola. Como se só isso fosse a história, e não é só isso. A história também é o índio, é a mulher, é o escravo, é a escrava, as pessoas que sofreram, os estudantes, os ativistas. O Brasil de Dandara, ligado a Palmares, né, ligado a Zumbi. O Brasil de estudantes que lutaram contra a ditadura militar, quem foi de aço nos anos de chumbo. O Brasil de Marielles, dos malês, o famoso levante escravo, de escravos muçulmanos, na Bahia, Salvador, ali em 1835. Por trás de muito herói emoldurado, muito príncipe, muito guerreiro, tem muito sangue de índio derramado. Tem muito sangue de escravos, de africanos derramados. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Quer dizer, a música não nega que há um descobrimento. Porque se você olhar a visão portuguesa para o que eles fazem é um descobrimento. Mas como é que fica a versão do índio? Então ela entende que é mais invasão do que descobrimento. Essa música aqui da banda Beijo, uma banda baiana, eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha banhidade na go. A estrofe quer dizer que há uma relação muito grande entre a cultura baiana e a influência histórica muito grande, claro, associada à escravidão, em face da presença de muitos escravos africanos de origem nagô e iorubá. Essa tradição nagô e iorubá, presente na religiosidade, o candomblé é um exemplo disso, presente na cor da população baiana, grande parte dela, né? Presente ali nos ritmos, presente ali na alimentação. O acarajé, o famoso acarajé, é de tradição, é de origem nagô e iorubá. Como a população de origem afrodescendente ali tem muito a contribuir, contribuiu muito, contribuiu hoje, tem muito a contribuir para a cultura de todos os locais onde ela foi colocada na condição de escrava, mas resiste de várias formas, inclusive com a resistência cultural. Aqui nós temos uma música bem recente do grupo Rapa, Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. São vários trechos. Associando a uma questão, gente, que é muito discutida hoje. A persistência do racismo, a persistência da violência. Muitos casos de violência incidindo, principalmente, e os dados mostram isso, sobre a população negra ou afrodescendente. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. A música questiona a forma como se aborda o branco ou como se aborda o negro. É quase que uma coisa automática, mas um preconceito que está arraigado em nossa cultura. Eu trouxe aqui para vocês, claro que o Enem não vai cobrar um ladrão de mar abaixo, mas a gente pode treinar isso de uma outra forma. Olha aqui esse trecho, a Avenida Getúlio Vargas está ficando que é um primor. Essas casas foram feitas para só morar os doutor, que retrata as famílias negras que foram desalojadas do atual centro da cidade para dois loteamentos que deram origem aos bairros do Laguinho e antiga favela de Santa Rita hoje, para a modernização da cidade, para a urbanização da cidade, para muitas pessoas, e isso foi um ato de segregação. Agora você pode pegar essa música e lembrar de um assunto que o Enem trabalha, a urbanização do Rio de Janeiro, pelo famoso prefeito Pedro da Passo, cujo apelido era Bota Abaixo. Aqui, por exemplo, ainda se remanejou, essas pessoas foram remanejadas, loteamentos, casas, lá simplesmente foram expulsas do centro e obrigadas a ocupar os morros que rodeiam ali o centro do Rio de Janeiro. Aqui nós temos
a famosa cantora brasileira, uma das mais importantes do Brasil e do mundo, a Elza Soares, A Carne. E aí você vê trechos bem críticos, o tom é de crítica mesmo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. De algum antepassado da cor, brigar sutilmente por respeito, brigar por justiça. Uma música que coloca como ainda o negro, a negra, são tratados, são desvalorizados, são preconceitualizados. Milton Nascimento também tem uma longa história aí de músicas de tradição no que toca a essas letras críticas. Só o título já diz, eu era rei, eu sou escravo. Né? Lá na África, eu era um rei, eu era um guerreiro, um sacerdote, eu era um chefe de família, né? Eu era um caçador, eu era um livre, eu era um nagô, eu era um GG, um mina, eu era um benguela, um angolano, eu tinha um nome, uma família, eu tinha antepassados aqui, uma vez para cá traficado, eu viro um escravo, arrancam de mim no que podem essa relação, essas identidades. Dona Ivone Lara, outra figura conhecidíssima do samba, da luta da mulher, da luta do negro, da negra contra o preconceito, pela afirmação, Lamento do Negro. Aqui você tem senzala, aqui você tem Angola, aqui você tem a oração, aqui você tem os maus tratos que ele sofre, aqui é citada a chibata. Ela fala que esse canto do negro também é um lamento. Muito das letras, das citações que são feitas na música negra, especialmente a mais antiga, são lamentos, mas que têm o sentido também de uma crítica, de uma contestação à realidade vivida. E aqui a charge. Bisa Bisa conta uma história dos tempos dos escravos. Claro, fia, pega lá o jornal de hoje. Olha lá embaixo, mais de 25 mil pessoas entram no ciclo do trabalho escravo a cada ano. É uma realidade, que na verdade a lei chama de situação análoga à escravidão. São pessoas que são obrigadas a viver uma relação de trabalho que desrespeita direitos, desrespeita a CLT, né? Estão tolhidas aí a liberdade, o direito de ir e vir, a alimentação adequada, uma remuneração adequada. A charge coloca isso, o trabalho escravo, ou, como a lei coloca hoje, uma relação de trabalho em situação análoga à escravidão, por comparação com a escravidão, ainda existe, ainda é muito clara, especialmente entre os desassistidos. Olha aqui, Brasil, 1723. Manuel escravo corta cana mais de 2 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. É um escravo. Brasil, 2010. Manuel, que não é escravo, corta cana mais de 12 horas por dia, recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. É aí que você vai entrar na situação análoga à escravidão. Não é isso? Negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Você tem a mensagem da mãe branca e a mensagem da mãe negra. Aí você deduz qual é o tipo de crítica que está sendo feita aí por esse discurso iconográfico. Ele foi assaltado? Não, foi interrogado. Morreu vítima de violência. Vejam, são dados, né? A grande parte de jovens assassinados são de famílias negras e pobres, né? Então, tem, historicamente, uma situação aí que tem que ser discutida, debatida. Tchau, pai, bom trabalho. E cuidado para não ser preso por engano na volta. Como disse ali a música do Rapa, a abordagem é a mesma. Quando você tem etnias diferentes, vejo aqui, sendo uma cruz construída aí, primeira missa, então refere-se ao primeiro contato entre portugueses e índios, é um posto de observação. Lá em cima vai ficar o INRI, o observador. Né? Observar o comportamento, a imposição de uma cultura, a imposição de uma religiosidade. Ó de casa, tem gente. Olha a mangueira lá,
o samba da Mangueira, desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Ou seja, para o português, há uma descoberta. Descobriu o quê? Aqui já viviam índios, ou mesoamericanos, ou pré-cabralinos. Já haviam sociedades, culturas, já haviam sociabilidades organizadas que são ignoradas pelos conquistadores. E fechando aqui, a professora fala para o meninozinho: e assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Ou seja, porque até então é só a versão oficial. Não quer dizer que a versão oficial não possa ser trabalhada, mas ela é uma versão entre tantas que você pode construir sobre os mais variados eventos históricos. É isso aí. Até a próxima aula. Então é isso. Existem tantas e tantas maneiras de contar nossa história. Equipe Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E agora, nesse quarto bloco, compramos o passe do professor Joel. E ele vai falar de matemática. Tudo bem? Aqui é o professor Joel, professor de matemática. Estou aqui com você para mais um programa Equipe em Casa. E hoje nós iremos trabalhar com você o importante tópico da análise combinatória. Esse tópico da análise combinatória é um tópico que aparece bastante nas provas do Enem. É certo que na prova que você vai fazer do Enem vai ter esse tópico da análise combinatória. Mas o que seria análise combinatória? Então, a análise combinatória é a parte da matemática que ensina você métodos ou técnicas de contagem. E você pode até achar estranha essa definição, porque você pode dizer para mim: professor, mas eu já aprendi a contar. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, na verdade, desde cedo na matemática, é contar. Só que uma coisa é um problema onde eu peço para você contar de 1 a 10, ou de 1 a 100, de 1 a 500. Isso é simples. Existem problemas de contagem na matemática que são problemas extremamente complexos. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha como isso é um problema de contagem. Eu quero saber quantas placas de carro você pode formar com 3 letras e 4 algarismos. Nota que isso é um problema de contagem. Você vai ter que contar o número de placas, mas elas têm que ter 3 letras e 4 algarismos. Eu já passo a resposta para você desse problema, porque, claro, eu já fiz antes, né? São 156 milhões de placas. Isso é um problema de contagem. E aí você nota que já não é tão simples contar em determinadas situações. Então é isso que a análise combinatória ensina. Vai ensinar você de maneira bem prática a resolver um problema como esse que eu falei para você, que eu vou mostrar que é um problema simples, na verdade, quando você conhece o conteúdo. Então o primeiro tópico importante aqui da análise combinatória, esse é um tópico que aparece muito na prova do Enem, é o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC. Também chamado de princípio multiplicativo. Então, vamos entender como é que funciona esse princípio fundamental da contagem. Então, eu vou colocar aqui a definição e a gente vai ler junto. Então, eu coloquei assim, ó, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar, olha só, o número de possibilidades para ocorrer um evento constituído de N etapas. Então, vamos parar um pouquinho aqui nessa definição que eu dei para você. Todo problema de princípio fundamental da contagem, ele vai ter um evento. Só que esse evento ele está dividido em partes, ele está dividido em etapas. Eu vou dar um exemplo aqui para você. O exemplo que eu citei no começo, de contar o número de placas. Então, vou pegar aqui o evento. O evento seria você formar uma placa. Só que essa placa que você vai formar, ela está dividida em 7 etapas. As 3 primeiras etapas consistem de você escolher as 3 primeiras letras. E as 4 últimas etapas consistem de você escolher 4 números, 4 algarismos. Então, você tem o evento, que é escolher placa. As etapas, escolher as letras e escolher o algarismo. Então,
esse problema aqui claramente se encaixa na ideia de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Só que a definição continua na próxima caixa de texto, que diz assim, ó, se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa do evento é constituída por Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades de ocorrer o tal evento. Então vamos para essa próxima caixa de texto, onde dessa próxima caixa de texto a gente amplia esse conceito de princípio fundamental da contagem. Então note que eu falei para você que você tem um determinado evento que está acontecendo aqui, que está dividido em N etapas. Para ficar mais simples a compreensão, eu estou dizendo para você que esse meu evento está constituído por 2 etapas apenas. Tá? O que seria esse X que aparece aqui? X é o número de possibilidades de ocorrer a primeira etapa. E o que seria o Y? É o número de possibilidades de ocorrer a segunda etapa. Logo, esse meu evento ele vai ser formado por X vezes Y possibilidades. Ou seja, você vai pegar o número de possibilidades de ocorrer a primeira etapa e multiplicar pelo número de possibilidades de ocorrer a segunda etapa. Quando você faz isso, você vai ter de quantas maneiras é possível ocorrer o determinado evento que você está trabalhando. Então, agora, nós iremos resolver algumas questões, alguns problemas, para deixar bem clara essa ideia do princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Então, nesse determinado problema aqui, o problema diz que uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, olha só, são oferecidos 3 opções de sanduíche. Um hambúrguer especial, um sanduíche vegetariano e um cachorro-quente completo. Como opção de bebida, você pode escolher 2 tipos de bebidas, um suco de maçã ou um guaraná. E para a sobremesa, você tem 4 opções de sobremesa, uma de cereja, uma de chocolate, uma de morango e uma de baunilha. Então, o problema diz assim, considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, como eu falei para você, todo problema de princípio fundamental da contagem tem um determinado evento que está acontecendo. Qual é o evento que está acontecendo aqui? É você escolher um lanche. Esse é o evento. Só que esse evento ele está dividido em 3 etapas. Quais são as etapas? Na primeira etapa, você vai escolher um sanduíche. Na segunda etapa, você vai escolher uma bebida. E na terceira etapa, você vai escolher uma sobremesa. Deu para perceber? Então, vamos recapitular. Nesse problema, eu tenho um determinado evento acontecendo que consiste de escolher um lanche. Esse evento está dividido em 3 etapas. Primeira etapa, eu vou escolher um sanduíche. Segunda etapa, eu vou escolher uma bebida. Na terceira etapa, eu vou escolher uma sobremesa. Agora, de quantas maneiras eu posso escolher o sanduíche? Eu tenho 3 possibilidades. De quantas maneiras eu posso escolher o meu suco? Eu tenho 2 possibilidades. E de quantas maneiras eu posso escolher a minha sobremesa? De 4 possibilidades. Então, vamos aqui agora ilustrar cada etapa e o número de possibilidades que você tem para cada etapa desse evento que consiste de você escolher um lanche. Então, na etapa 1, você tem aqui ó, a escolha de 3 sanduíches. Então, a etapa 1, eu tenho 3 possibilidades para a etapa 1. A etapa 2 consiste de você escolher uma bebida. E nós temos 2 possibilidades para escolher essa bebida. E na etapa 3, eu tenho que escolher uma sobremesa. E eu tenho 4 possibilidades de escolher essa sobremesa. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a resposta desse problema consiste de você multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. 3 vezes 2 vezes 4, eu vou ter 24. Então, esse evento aqui, que consiste de você escolher um lanche, está dividido em 3 etapas. A etapa 1 eu tenho 3 possibilidades, a 2, 2 possibilidades, a 3, 4 possibilidades. Então, eu tenho 24 maneiras de escolher esse lanche. E aí esse é um problema que deixa bem clara essa ideia do princípio fundamental da contagem, do princípio multiplicativo, que é uma ideia simples, é uma ideia extremamente fácil. Vamos passar agora para o próximo problema, que aqui já é um problema do Enem. Nesse problema do Enem, aqui é dito para a gente que o diretor de uma escola
E esse diretor vai convidar 280 alunos do terceiro ano para participarem de uma brincadeira. De que consiste essa brincadeira? Essa brincadeira, nela você tem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. E como é que ela funciona? Um dos personagens vai esconder um dos objetos em um dos 9 cômodos da casa. Você entendeu? Um personagem vai pegar um dos objetos e vai esconder em um dos 9 cômodos da casa. Qual é o objetivo da brincadeira? É adivinhar qual vai ser o objeto que será escondido por um dos personagens em um dos cômodos. É disso que consiste a brincadeira, adivinhar. Aí o texto continua dizendo que todos os alunos decidiram participar. Então, os 280 alunos, eles irão participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira encerra, entendeu? Então, por exemplo, o aluno 1, quando ele for participar, ele vai dizer, ó, eu acredito que é o personagem 1 que vai pegar, por exemplo, o objeto 2 e esconder no cômodo 8. Essa é a participação do aluno 1. E assim, todos os 280 alunos irão participar. Aí o problema diz assim, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Opa, então aí está dizendo que o diretor sabe que certamente um aluno vai acertar. Então, por que ele sabe que algum aluno vai acertar? É simples. É porque o número de alunos, com certeza, deve ser maior que o número de respostas. Ó, eu tenho 280 alunos, por exemplo, e o número de respostas é 250. Então, é óbvio que um dos 280 alunos, vai acertar uma dessas respostas. Tá bom? Agora, por que esse é um problema de princípio fundamental da contagem? Bem, é simples. Aqui tem um evento acontecendo. Qual é o evento? É você escolher um personagem para pegar um objeto que vai ser escondido em um cômodo. Esse é o evento que está acontecendo. Só que esse evento ele está dividido em 3 partes, em 3 etapas. Quais são as etapas? Escolher o personagem, escolher o objeto e escolher o cômodo. E aí a gente pode usar aqui o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Então, olha só. A primeira etapa, vamos colocar que a primeira etapa consiste da escolha do objeto. Então, como eu tenho 5 objetos, eu tenho 5 respostas, 5 possibilidades de respostas para a etapa 1. A etapa 2, ela consiste da escolha do personagem. E como eu tenho 6 personagens, eu tenho 6 possibilidades de respostas para a etapa 2. E a etapa 3 consiste na escolha do cômodo. Como são 9 cômodos, eu tenho 9 possibilidades de respostas para a etapa 3. Então, aqui está o meu evento, né? Ó, eu tenho 270 possibilidades desse evento acontecer. Como é que eu fiz isso? Eu peguei lá o número de resultados da etapa 1, multipliquei pelo número de possibilidades ou resultado da etapa 2 e multipliquei pelo número de resultados da etapa 3. 5 vezes 6, 30, vezes 9, 270. Então, é por isso que o diretor, com certeza, sabe que um dos alunos vai acertar. Por quê? Porque eu tenho 280 alunos e eu tenho apenas 270 possibilidades de ocorrer esse evento. Então, a gente tem aí, no caso, né, 10 alunos a mais que o número de respostas possíveis, e aí ficaria a alternativa A como resposta desse problema. Vamos agora para mais um exemplo de problema de princípio fundamental da contagem, no caso aqui, um outro problema da prova do Enem. Então, esse problema diz o seguinte: um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Nessa primeira parte aqui, eu já percebo que eu tenho um problema de princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque aqui tem um evento acontecendo. Que evento é esse? Escolher uma senha formada por 6 dígitos. E quais são as etapas desse evento? Escolher os 6 dígitos. Na etapa 1 você escolhe um dígito, na etapa 2 você escolhe um outro dígito, na 3 um terceiro dígito e assim sucessivamente. Então aqui no começo eu já tenho logo de cara um problema de princípio fundamental da contagem. Tá?
Na sequência, o problema diz assim: entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha. Então, preste atenção, nós tínhamos no começo do problema, um problema onde você tinha que criar uma senha. Agora, na sequência, você vai ter que criar uma nova senha, também com 6 dígitos, tá bom? Permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Então, nesse segundo parágrafo aqui, a gente tem um outro problema de princípio fundamental da contagem, onde você, de novo, vai criar uma senha com 6 dígitos. Só que agora, esses 6 dígitos, eles podem ser formados, olha só, por 26 letras do alfabeto, sendo que ele diz que as letras maiúsculas e as letras minúsculas devem ser consideradas como dígitos diferentes. Então, na verdade, eu não tenho 26 letras aqui, eu tenho 52 letras. 26 maiúsculas mais 26 minúsculas, eu vou ter 52 letras. E eu continuo tendo os algarismos de 0 a 9, que no caso aqui eu tenho 10 algarismos. Então, se você notar com cuidado, cada uma dessas 6 etapas aqui, você tem para cada uma 62 possibilidades. Você vai dizer, Joel, por que 62 possibilidades? Você tem 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas e mais 10 números. Então, tipo, para o primeiro dígito, eu tenho 62 possibilidades para esse primeiro dígito. Para o segundo dígito, 62. E assim sucessivamente. Tá bom? Aí o problema continua. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. Aí ele vai explicar o que é esse coeficiente de melhora. Ele vai dizer para você que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Então, o que eu tenho que fazer nesse problema? Calcular o primeiro número de possibilidades de senha lá no começo. Depois, eu vou calcular o segundo número de possibilidades de senha. E aí, o coeficiente de melhora vai ser a segunda resposta dividida pela primeira. Então, vamos por partes. Vamos para a primeira parte, que seria a criação da primeira senha. Para a criação da primeira senha, não esqueça que são 6 dígitos. Então, a etapa 1 consiste de você escolher um dígito de 0 a 9, então você tem 10 possibilidades. A etapa 2 também, você vai ter 10 possibilidades. A etapa 3, 10, e assim sucessivamente. Não esqueça que são 6 dígitos. Então, se você multiplicar o 10 por ele mesmo 6 vezes, você vai ter 1 milhão ou 10 elevado à sexta. Então, aqui está o evento, que é escolher a senha. As etapas são 6, se eu multiplico o número de possibilidades de cada etapa, eu tenho o número de vezes que esse meu evento pode acontecer, que nesse caso é 1 milhão de senhas. 1 milhão de vezes pode ocorrer esse evento. Agora vamos para a criação da segunda senha, que não esqueça que também tem 6 dígitos, tá certo? Só que agora, cada dígito, eu tenho 62 possibilidades. Por quê? 26 letras maiúsculas, 26 minúsculas e mais 10 números. Então, aqui estão as 6 etapas, 62 possibilidades para cada uma. Então, esse meu evento aqui, ele pode acontecer multiplicando 62 por ele mesmo, que seria 62 elevado à sexta. O que é o coeficiente de melhora que ele está pedindo? Ele disse que é o número de respostas do segundo evento, dividido pelo número de respostas do primeiro. Então, está aqui, você vai pegar 62 elevado à sexta, e dividir por 10 elevado à sexta, que aí, no caso, você teria o coeficiente de melhora e você teria aí a letra A, a alternativa A, para marcar. Tá certo? Então, aí nós teríamos a letra A como resposta correta. Então, você nota que o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, é um princípio matemático muito simples, onde você tem um problema que está ocorrendo em determinado evento. Esse evento está dividido em etapas. Você vai ter lá no texto do problema o número de possibilidades de ocorrer cada etapa. E para você descobrir o número de vezes que o seu evento ocorre, é só você pegar o número de etapas,
o número de possibilidades que você tem para ocorrer cada etapa e multiplicar, que você vai encontrar a resposta, tá? Então esse é um tópico simples, um tópico básico, que aparece bastante nas provas do Enem, que você tem capacidade de acertar, porque isso não é nada complicado, é simples. Então, essa foi a nossa aula, até o nosso próximo encontro, e nós, do Colégio Equipe, nós nos colocamos à sua disposição para interagir com você, para tirar dúvidas, e a gente pode interagir através da nossa página do Facebook e através do YouTube. Aí a gente continua a nossa interação. Foi um prazer estar com você. Então, análise combinatória. Agora você já pode jogar na loteria. Vai ver que é melhor trabalhar. Pessoal, mais um programa, mais uma vez com vocês. Estamos juntos. Até a próxima. Termina aqui. Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.